Boa noite, Betânia. Boa noite, meus irmãos que estão presentes aqui, meus irmãos que estão assistindo no online, meus irmãos que vão assistir ainda depois. Graça de Jesus a todos vocês. A gente está tendo o privilégio aqui de conversar um pouquinho sobre a carta de Atos dos Apóstolos. E quando a gente recebe a oportunidade aqui, o nosso capítulo é dividido em 2 semanas. E hoje a gente vai estar falando da continuação do capítulo 18. Apesar de, na semana passada, a gente ter falado apenas 2 versículos, e vou compartilhar uma coisa com os irmãos aqui, quando eu recebi a oportunidade do Romão, olhei o capítulo 18, é muito histórico, muita informação de lugares e fatos, assim, Atos dos Apóstolos tem muito isso, É um livro também histórico, Todos esses atos, esses fatos aqui, eles podem ser comprovados historicamente, com datas. Atos cita imperadores romanos, com a data certinha, tudo bate. Então isso aqui é um tratado realmente que pode ser estudado como um livro de história, Eu pensei, meu Deus, que eu vou tirar daqui em 2 semanas... Agora eu falo, meu Deus, como é que eu vou sair daqui em 2 semanas? Porque é muita coisa nas entrelinhas, O que me encanta na palavra de Deus, meus irmãos, é que o texto em si, ele já traz o ensinamento, o contexto enriquece e as entrelinhas te conduz a um universo assim quase que sem dimensão de possibilidades e oportunidades. E graças a Deus pelo Espírito, e pelo estudo, a gente consegue, olhar além do texto, lógico, com toda humildade e dependência do Senhor. E fico muito feliz por essa oportunidade. E a minha oração é que Deus fale ao coração de vocês e que esse texto aqui de Atos 18 fique marcado no coração de vocês também. Só vou dar um resumo rapidamente. Por ser em 2 episódios, na semana passada eu procurei contextualizar mais. Paulo está chegando em Corinto, então eu tive que explicar o que é a cidade de Corinto, o que levou Paulo até Corinto, o que aconteceu antes. Enfim, um fio puxa o outro. E eu espero que vocês façam o mesmo. E à medida que você vai fazendo isso, você vai se envolvendo na história e o texto vai ganhando vida, vai ganhando cor, vai fazendo sentido, do que você pegar apenas o capítulo 18 e ler. O ministério de Paulo começou no 13. Então eu tentei fazer essa recapitulação rapidamente para a gente contextualizar. Então o que a gente viu semana passada aqui rapidinho para a gente já entrar no texto, sobre, vamos dizer assim, a tripla ação do Espírito Santo, que o Espírito age no homem, age através do homem e age para além do homem. Por isso que muitos estudiosos chamam Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito, porque se eu chamo apenas de Atos dos Apóstolos, eu me limito àquilo que aconteceu através dos apóstolos. E você lendo Atos dos Apóstolos, você vai perceber que existe muito mais do que acontece ali com os protagonistas, vamos dizer assim. Porque o texto ele tem que te direcionar para algum lugar e os apóstolos realmente são aqueles que são usados por Deus a conduzir a grande missão que é pregar o evangelho a toda a terra. Só que se você reparar no pano de fundo, o Espírito está agindo em todos os momentos. O Espírito está agindo lá no palácio do Império Romano, está confrontando um coração aqui, está endurecendo um coração ali, e as coisas vão acontecendo além dos Atos dos Apóstolos, que são mais um instrumento do Espírito. Então a gente chama de Atos do Espírito Santo. Então, age no homem, age através do homem e age para além do homem. Age no contexto histórico, age no pano de fundo da história. O Espírito, ele age o tempo todo. Seja você que está assistindo na sua casa no online, seja você aqui. O Espírito, ele age, o Espírito é versátil, o Espírito ele está em movimento o tempo todo, procurando habitar em algum coração
disponível, meu irmão, porque o que Atos me ensina e a sensação que eu tenho é que o Espírito está por toda a terra procurando corações disponíveis e parece que tem alguma dificuldade de encontrar, porque a gente coloca dificuldades. Nossa, como eu posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Né? Aí você pensa logo em Paulo, Pedro. Aí semana passada a gente falou de Priscila e Áquila, mas eu poderia falar de tantos outros. Né? Tem o Cornélio, tem Lídia, tem tantos outros personagens periféricos, vamos dizer assim, em Atos dos Apóstolos, que são tão usados quanto os apóstolos, e digo mais, se eles não abrissem o coração para a ação do Espírito, de repente seria fracassado, por exemplo, o ministério de Paulo, que a gente explicou semana passada, que estava em Corinto, numa situação de profunda tristeza, medo, desespero, vontade de largar tudo, e ele encontra Priscila e Áquila, que acabaram de sair de Roma, exilados pelo imperador Cláudio. Então ali deu um ânimo para Paulo, e eles acolheram a Paulo, deram um trabalho a Paulo, ou trabalharam juntos na mesma coisa, mas Paulo morou na casa deles. Então, eu quero que vocês percebam que a ação do Espírito está para além, meu irmão. Está para além, por exemplo, aqui hoje, devido às chuvas, né? E tudo, eu posso contar quantas pessoas tem aqui, né? Mas o Espírito só precisa de um coração disponível para fazer a diferença numa rua, numa cidade, numa nação. Semana passada falamos sobre isso também, sobre pessoas anônimas, e algumas anônimas mesmo, né? Que vivem no Oriente Médio, né? Que, em países onde o Evangelho não pode chegar. E o nome dessas pessoas não podem ser citadas, mas elas conseguem entrar em lugares só com a ação do Espírito, meu irmão. Então, em Lucas, você vê o Espírito agindo em João Batista, você vê o Espírito enchendo João, enviando João, e vocês veem o Espírito enchendo Jesus e enviando Jesus, porque Jesus não fazia nada. Jesus, homem, era um homem cheio do Espírito Santo, meu irmão. Leia Lucas, que é um livro, o Evangelho de Lucas, que é uma coletânea junto com Atos, e o direcionamento que Lucas dá é esse. Não é possível haver igreja, não é possível haver missão, não é possível fazer nada para Deus sem que antes sejamos cheios do Espírito, meu irmão. Então, nem Jesus passou por isso. Foi alheio a isso. Ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ele voltou do deserto para Galileia cheio do Espírito Santo. Isso para nos ensinar que a nossa vida ministerial, tudo que você for botar a mão para Deus, tem que ser com a autoridade, o envio e o poder do Espírito, meu irmão. O que eu preciso para isso? Eu preciso fazer algum curso? Eu preciso me especializar em alguma coisa? Não, abre o teu coração, meu irmão. É a única exigência, é você ter um coração ensinável, um coração aberto para o Espírito te usar, e principalmente um coração humilde, porque se a tua intenção é ser cheio do Espírito para ser visto pelas pessoas, olha, lá vai um homem, uma mulher cheia do Espírito. Você já perdeu o propósito aí, e de repente o Espírito não compactue com esse tipo de intenção. Então, abra o teu coração essa noite e fala: Espírito, me usa. Né? Então, falamos sobre isso, falamos sobre, né, as etapas de Atos, né, primeiro do envio, né, de Jerusalém, Samaria, confins da terra, e onde estamos, que é o ministério do apóstolo Paulo, que é o ministério dos confins da terra, para os gentios. Né? Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, são os estrangeiros. Né? E nesse caso aqui de Paulo, são estrangeiros mesmo, porque hoje você chega para um estrangeiro e fala de Jesus, ele sabe do que você está falando. Naquela época você fala para grego e romano, cascudo, durão, idólatra, você falar de Jesus, o que você está falando, irmão? Então era esse tipo de gentio que Paulo teve que pregar. Agora, humanamente falando,
essa missão seria possível somente do homem, assim, puro, vamos dizer assim. Paulo vai e vou ensinar uma religião para essas pessoas. Vocês sabem que não. Não tem como. Se não é o poder do Espírito desbravando territórios perigosíssimos, porque esses homens, meus irmãos, eles só não eram ousados na pregação, eles botavam sua cabeça em risco todos os dias, e não é uma história feliz isso aqui, uma história humana feliz. Né? Humanamente falando, a história de Jesus também não é uma história feliz. Jesus morreu na cruz, sabe? Às vezes assistindo The Shows eu falo, caramba, tão, né, bonitinhos, simpáticos e tudo. Um vai morrer crucificado de cabeça para baixo, o outro vai ser decapitado, o outro vai ser esfolado, o outro vai... Não é uma história feliz, gente. Humanamente falando, para esse mundo, tudo deu errado. O Filho de Deus morreu na cruz. Todos esses aqui, Paulo, Pedro, o próprio Lucas, Filipe, todos morreram martirizados de forma horrível como criminosos. Entende? Só que a gente precisa olhar para além. E só o Espírito Santo consegue me botar nessa dimensão para entender por que esses homens e mulheres morreram felizes por causa dessa causa. Desculpe a redundância. Então há algo aí que a gente precisa descobrir. Há uma alegria que não pertence a esse mundo. Há algo que vai além, capaz de me fazer não valorizar essa vida, esse corpo, por algo maior. E só o Espírito Santo pode fazer isso, meu irmão. E é essa mensagem que Lucas quer passar para a gente, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, vamos aqui para o texto. Eu vou seguir aqui a partir do versículo 4, tá bom? Lá do capítulo 18 de Atos. Diz o seguinte, meus irmãos, a minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Viu, painel? E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu suas roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. E logo de cara, a gente aprende algumas coisas aqui, meus irmãos. Primeiramente, quem lê Atos dos Apóstolos vai perceber que qualquer cidade que Paulo chega, a primeira coisa que ele faz é procurar uma sinagoga. A sinagoga, dizendo a grosso modo, gente, é a igreja do judeu. Né? Não pode ser comparada à nossa, mas é o lugar que não é o templo, o grande templo de Jerusalém, mas são tipo como se fossem as congregações, né, Romão? Do grande templo de Jerusalém, onde os judeus se reúnem, e a rotina da sinagoga é muito interessante, porque é dada oportunidades, você não precisa ser um rabino, um sacerdote, alguém muito, você ganha a oportunidade para falar ali. E Jesus tinha o mesmo costume, toda cidade que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele chegava na sinagoga, ele pegava o rolo e ensinava, era o mesmo rolo, era a mesma mensagem. E Paulo fazia a mesma coisa, só que Paulo tinha a revelação que eles não tinham. No mesmo rolo, no mesmo livro, no mesmo Antigo Testamento, está lá os profetas falando sobre o Messias, aquele que havia de vir. E Paulo, que não muito tempo atrás era como eles e não conseguia enxergar, muito pelo contrário, Paulo era um perseguidor dos cristãos, um fariseu de marca maior. Participou, inclusive, do apedrejamento de Estevão, alguns capítulos atrás aqui. Ele agora, depois de ter tido essa revelação do Cristo, ele fala, não vim trazer outra coisa a vocês, além do Cristo crucificado. E como Elias falou aqui domingo, realmente o capítulo 17 é lindo, é uma mensagem que Paulo faz no Areópago, lá no reduto dos grandes filósofos de Atenas.
E ele faz uma pregação explicando desde o início a trajetória até chegar ao Messias e a grande salvação. E aqui diz que Paulo vinha com palavras persuasivas. Então não era qualquer tipo de palavra, né? É inevitável fazer o paralelo com Jesus, porque quando Jesus chegava à sinagoga, ele abria a boca, a primeira sensação que as pessoas tinham era: uau, eu nunca ouvi isso na minha vida, eu nunca ouvi ninguém falando assim. Porque Jesus, além de ser Jesus, era cheio do Espírito Santo, e eu acredito que acontecia a mesma coisa com Paulo. Porque, meu irmão, se alguém chega aqui, ou em qualquer outro lugar, senta do teu lado, no trabalho, e fala, movido pelo Espírito Santo, meu irmão, a primeira sensação que você tem é: uau, o que está acontecendo aqui? Sabe? É a palavra que vem do Espírito. Então, a persuasão aqui do texto não é a capacidade que Paulo tem. Paulo era poliglota, era muito inteligente, mas não era isso. Sabe? Era o mover do Espírito, né? O Espírito falava através de Paulo, por isso causava isso. Só que mesmo assim, o judeu rejeitava. Você pegar Atos dos Apóstolos, aqui até foi leve. Inclusive, ele saiu de Tessalônica correndo o risco de ser apedrejado. Em algumas cidades ele, inclusive, foi. E isso geralmente partia dos judeus, não era dos gentios. Os gentios não tinham problema com os judeus. Eram os judeus não convertidos, que não aceitavam a pregação, mas Paulo pregava. E a primeira coisa, a primeira lição que me saltou aos olhos aqui é que a mensagem, meu irmão, ela deve ser pregada. Ela deve ser falada antes de qualquer outra coisa, meu irmão. O modus operandi do Espírito Santo agir é através da palavra e da mensagem anunciada. Senão Jesus mandava fazer outra coisa. Devo fazer ações, cuidar de pessoas. Devo mesmo. Só que antes disso, o ministério aqui antigamente chamava, do Pop Rua, né? Chamava Pão e Algo Mais. Eu adorava esse nome, né? Porque a gente oferece pão, eu acredito que esse é algo mais, né? É Cristo. Ou também outras coisas, um abraço, presença. Mas, meu irmão, eu não posso, como alguém convertido, e tenho a missão e a responsabilidade de ser um canal do Espírito, só trazer os meus atos, as minhas obras como a manifestação do Evangelho em mim. O Evangelho se manifesta em mim através da pessoa que eu sou, através do meu comportamento, mas o ministério é anunciado através da palavra, meu irmão. É através do ensino, é através daquilo que você aprendeu. E a gente aprendeu que essa palavra tem poder. Paulo, meu irmão, poderia ser um excelente fazedor de tendas. E ser o melhor fazedor de tendas, o mais honesto fazedor de tendas, e dar testemunho como bom fazedor de tendas, mas se ele não abre a boca para falar do Cristo crucificado e da salvação, meu irmão, o testemunho dele é válido, mas não é suficiente. Vocês podem compreender isso? Então Paulo, ele anunciava, e vocês vão perceber aqui ao decorrer do texto que ele estava meio que sendo segurado e ansioso para sair só para fazer isso. Porque como ele não estava tendo condição, né, ele estava passando por uma situação financeira difícil, morando de favor, ele teve que trabalhar. Então ele frequentava as sinagogas aos sábados. Mas para Paulo, ele estava o dia inteiro na rua anunciando isso, era um prazer para Paulo, como beber e comer e respirar. Paulo falava de Jesus o tempo todo, era chato, sabe? Entre aspas, né? Que saudade do crente chato também, né, gente? Que fala de Jesus o tempo todo, não quer enfiar Jesus goela abaixo, mas quase, né? Por quê? Porque o crente tem a total convicção de que quem está falando ali não é ele, é o Espírito que está movendo a vida dele, entende? É uma responsabilidade. Então, a primeira coisa que eu aprendo, né, a importância da palavra
na missão, meu irmão. Use da palavra, aprenda da palavra, comunique da palavra, seja uma Bíblia ambulante, meu irmão, para que quando você não esteja andando com a palavra, os seus conselhos sejam baseados nela. Cite salmos para quem está aflito, cite o provérbio para quem precisa de conselho, cite uma palavra de salvação, de esperança, através da ressurreição de Cristo. Elias falou aqui domingo sobre ressurreição, qual o lugar da ressurreição na sua vida. Eu achei isso muito interessante, porque a gente vai deixando essas coisas de lado, sabe? E vai se prendendo a coisas que são certas. Aqui eu não estou falando de certo e errado, gente. Aqui eu estou falando de prioridades e prioridades. A palavra precisa ser anunciada, a ressurreição precisa ser anunciada, meu irmão, porque senão é vão, é tudo vão. Sabe, a morte é vã, a morte é horrível, sem a ressurreição, tudo. Você vir aqui num dia chuvoso desse, ouvir alguém falar aqui em cima, ouvir louvores, que tristeza, você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer logo, logo. Alguns vão durar um pouco mais, outros um pouco menos. Todos vão morrer, então a ressurreição precisa ser anunciada, precisa ser dita, enfim. Então diga, meu irmão, fale, seja, mas fale. Antes de qualquer outra coisa, anuncie. Amém, meu irmão? Aí você pode dizer, né? Ah, meu irmão, mas você não sabe onde eu trabalho, você não sabe como é que é minha família, como que é duro falar de Jesus para minha família, eles zombam de mim, eles riem de mim. Então, em determinados lugares, eu prefiro, sabe, ser uma pessoa honesta. Sabe, eu prefiro que o meu testemunho fale por mim. Aí a gente cita São Francisco de Assis, é muito lindo, gente, é verdade, eu concordo com Francisco de Assis. Quem sou eu para discordar de Francisco de Assis, que ele diz: pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário, use palavras. Sim, não vamos ser rigorosos de dizer, não é assim. Claro que não, faz sentido, é lindo, realmente. A fé também sem obras, ela é morta, sabe? Não seja também aquela pessoa que fala e tua vida não condiz com o que você fala. Não precisamos trabalhar em extremos, vamos juntar essas duas coisas aqui. Eu posso dizer, Francisco de Assis, eu amo sua frase, mas, sabe, subentende-se também que a palavra tem que ser dita, a palavra tem que ser anunciada. Então use palavras, não, se possível, use sempre palavras, porque é através da palavra que a transformação... O evangelho, meu irmão, tem um significado, e esse significado é uma boa notícia. Eu não dou uma boa notícia, sabe, com meus atos apenas. Eu dou uma boa notícia falando. E a missão, meu irmão, ela é você anunciar essa boa nova a todo mundo, com as palavras. E não é apenas verbal, em língua de sinais. E sim, com gestos, com a vida, mas demonstre, fale, anuncie esse evangelho. Amém? E Jesus, eu acho também muito interessante, né, eu sempre cito, chegou a ser chato, no início de semestre eu leio o mesmo texto na Escola Betânia, porque eu acho isso muito interessante. Isso já foi pregado aqui algumas vezes pelos irmãos. Mas Jesus, no início do seu ministério, ele era seguido pelas multidões, porque ele fazia sinais, prodígios, ele curava, sabe? Então era muito bom estar ali com Jesus, porque Jesus resolvia os meus problemas e tudo mais. Mas Jesus, em algum momento, ele diz: olha, meus irmãos, eu preciso sair daqui e ir para outras cidades, porque eu preciso anunciar o evangelho lá também. Ou seja, qual é a minha prioridade aqui, meus irmãos? Sabe, eu vou curar vocês. Jesus nunca negou isso, sabe? Mas a prioridade do reino, mesmo porque ele veio como mestre, ele não veio como um curandeiro, apesar de curar, o seu ofício era ser o mestre, ele era o rabi, era anunciar. Era a prioridade de Jesus, que seja a sua também, meu irmão. Versículo 6, eu vou pular o 5, porque eu vou voltar aqui, porque Paulo faz essas alegorias. Às vezes ele está falando de um assunto, ele entra no outro e volta.
Escola Betânia. Estamos indo para Gálatas, gente. Você estudar, já estudamos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos 2025, todinho, agora a gente vai entrar em Gálatas. E vocês vão conhecer Paulo dos pés à cabeça, assim, a forma como ele escreve, a forma como ele é. E Paulo tem essa característica aqui, isso tem um nome, eu não vou lembrar agora, desse estilo aqui literário. Aí o versículo 6 diz o seguinte, Romão, tem 22 versículos. Deus abençoe a gente. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu a roupa e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora eu vou para os gentios. Olha um marco temporal no ministério de Paulo. Paulo faz um pronunciamento, olha, a partir de agora, olha, porque isso é coisa muito de judeu, né? Judeu tem essas coisas, rasga a veste, pano de saco, eles, né, eles usam o corpo para manifestar a sua insatisfação e a sua alegria. E Paulo ali diante da sinagoga, porque como Paulo enxergava eles? Paulo enxergava eles como iguais. Nossa, são meus irmãos. Eu estou aqui em Corinto, numa cidade hostil, sabe? Na torre ali tem um templo de Afrodite, 1000 prostitutas cultuais ficam rodando a cidade. Olha que lugar horrível, mas poxa, aqui tem uma sinagoga, né? Como é bom você chegar num lugar assim muito estranho, você encontra alguém conhecido, né? E Paulo chegava nos lugares e procurava sinagoga porque os judeus eram seus. Os judeus não são nossos inimigos, eles leem a mesma Bíblia que a gente, o mesmo Antigo Testamento. E Paulo sempre ia na sinagoga com a intenção, eu não vou categorizar aqui, mas dar a entender, conjecturar, que de repente é mais fácil você pregar para alguém que já conhece, gente. Eu vou pregar Jesus, olha só, lê Isaías aí, ó. Isaías 53 fala sobre Jesus. Lê o Salmo tal, o Salmo 2 fala sobre o Filho de Deus. E vai dando referências, e está lá, o judeu vai ver. E na cabeça de Paulo, de repente, ele pensava assim, nossa, é muito mais fácil eu chegar aqui, vamos começar a proclamar o evangelho aqui nas sinagogas, porque da sinagoga a gente vai para o gentil, que aí é pedra bruta, irmão, vou precisar de ajuda. Meu irmão, ele encontrou muito mais dificuldade no judeu, no seu irmão. E Paulo era judeu. A gente vai ver mais à frente aqui que Paulo fez até o voto dos nazireus, sabe? E, embora Paulo fosse contra os gentios terem que se circuncidar e fazer os ritos judaicos, ele praticava alguns, Pedro praticava alguns, sabe? Tudo bem, eles são judeus, é a cultura deles. Mas não era o que acontecia, meus irmãos. Ele encontrava mais dificuldade com os seus do que com os de fora. E essa é uma outra grande lição que a gente precisa aprender de uma vez por todas, meus irmãos. Isso acontece muito com a gente, porque geralmente o golpe vem de quem está do teu lado. O golpe ele vem de algum familiar seu, de algum amigo seu de anos, que está andando contigo. E você cria expectativas e você se frustra. E é uma frustração tão doída, tão doída, tão doída, que leva anos para a gente se recuperar. Mas a Bíblia está cheia de sinais aqui. E alguns estudiosos, aqui eu vou citar alguns, entenderam o que Paulo não tinha entendido. Mas, quer dizer, Paulo chegou a entender depois de tanto dar murro em ponta de faca. Ele entendeu que devia pregar para os gentios. Aí tem também a questão do chamado. Paulo foi chamado para isso, e Paulo está insistindo naquilo. Deus chamou Paulo para pregar para os confins da terra, os gentios, e Paulo insistindo nos judeus. Paulo amava os judeus, Paulo era fariseu, Paulo, sabe, são meus, cara, eu amo esse povo. Eles também estão aqui vivendo debaixo da autoridade do Império Romano, é duro para eles, são odiados, são perseguidos. O judeu sempre foi, né, gente? Não preciso nem dizer do Holocausto, do nazismo. Sempre teve essa perseguição com o judeu. Paulo tinha essa coisa que, por favor, vem, me escutem, eu estou falando do Cristo.
saia disso. Deus já passou dessa fase, gente. Deus está em outra já. Sai desse negócio de esperar o Messias já veio. Vem comigo, gente. Eu tive uma visão no caminho de Damasco. Eu sei, ele falou comigo. Eu sei quem é. Por favor, me entendam. Eles não aceitavam a palavra do evangelho, a palavra da pregação. A Spurgeon, Charles Spurgeon, né, um grande teólogo, pastor, ele disse o seguinte: o mundano sabe que está perdido e, portanto, está mais aberto ao arrependimento. Ele também diz: o religioso não convertido acredita que está salvo pela sua conduta moral ou frequência nos cultos, o que cria uma blindagem contra a autocrítica. Porque Paulo está pregando conversão, Paulo está mudando, está pregando rota. Você está indo para cá, vem para cá, irmão. O judeu, por que eu preciso mudar a rota? Eu sou o povo de Deus, sou o povo escolhido, nação santa. Quem é você, meu irmão? Um dia desse tu estava aqui, agora tu está igual um doidão aí, andando falando de Cristo. Ih, meu irmão, dá licença. Sabe, para que eu preciso mudar a rota? Então, um religioso não convertido ou meio convertido, meu irmão, é melhor você tratar com o incrédulo. É melhor você tratar com ele, que ele vai estar mais disponível a te ouvir. Eu vou abandonar esses irmãos? Não, mas eu vou fazer como Paulo, e tenho certeza que Paulo continua amando o seu povo, mas tem hora que a gente precisa parar de insistir em algumas coisas e lançar pérolas, parar de lançar pérolas aos porcos também. Soren Kierkegaard diz também: se todos são cristãos, ninguém é cristão. Se o cristianismo se torna um padrão da sociedade, ele perde o caráter de escolha radical e individual. E isso aqui se chama a ilusão da massa, né? Se você pertence a uma grande massa, você está protegida por ela e você está confortável ali dentro. A religião faz isso, sabe? Às vezes a gente mesmo entra nessa zona de conforto. Olha, eu sou evangélico da Igreja Batista Betânia, todo domingo, quarta-feira eu vou para a igreja, participo dos cultos, participo dos ministérios, faço tudo bonitinho dentro do quadradinho. E tudo mais, todo mundo é igual, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma língua, e a gente vai vivendo, daqui a pouco vira uma religiosidade. Uma religiosidade. Aí precisa acontecer o estranhamento, a ruptura. Evangelho é ruptura, gente. Evangelho é estranhamento, é catarse. É me tirar da zona de conforto o tempo todo. O cristão, ele precisa o tempo todo, constantemente, passar por choques de realidade. Por isso que às vezes a gente passa provações que a gente não entende. É para a gente sair da nossa zona de conforto. É para a gente sair da nossa religiosidade que nos amortece. E é isso que Kierkegaard falou. Ele diz assim: ele preferiu o indivíduo que se declarava abertamente contra Deus do que aquele que brinca de ser cristão. Ele acreditava que o sistema religioso estava empanturrado de doutrina, mas vazio de espírito, meu irmão. Então, você está pregando uma coisa nova, uma coisa boa, uma ruptura, e o cara não, cara, me deixa aqui, eu estou bem, meu irmão. Tu é mais salvo que eu. Então é muito difícil você penetrar nessa seara. E Paulo estava achando que era mais fácil. Só que é mais fácil, gente. Fácil nunca é, mas o Espírito torna fácil. É você falar com um gentil, com um estrangeiro, com aquele que não tem noção do que você está vivendo. Aí eu volto a parafrasear Jesus e pegar o ministério de Jesus. Com quem Jesus tinha dificuldade? Jesus tinha dificuldade com o fariseu, com o religioso, com o doutor da lei, porque eles têm muito a perder. Voltando a falar em The Chosen, né, ali nos primeiros capítulos, você vê, né, eles fazem uma conjectura ali com Nicodemos. Eu acho muito bonito, porque Nicodemos vai ouvir Jesus e aquelas palavras entram no coração dele, só que ele não consegue seguir Jesus ali, porque ele tem muita coisa a perder. Ele é um doutor da lei, ele era, sabe, um dos principais daquela região, que era a região, uma das regiões mais famosas, que era Galileia ali. Então ele era um rabino, era um doutor, era muito respeitado. E seguir Jesus é abnegação, ele tinha muita coisa a perder, entende? Aí no episódio ele passa assim, Jesus está indo para a sua missão com os discípulos, aí Nicodemos está escondido assim, e chorando, aí Jesus fala baixinho assim: você quase conseguiu.
É muito difícil, gente, você lutar contra isso. O Espírito não tem poder para quebrar esse jugo da religião? Tem, meu irmão. Tem poder para quebrar o jugo da religião. Mas vou te dizer, até Jesus tinha dificuldade. Tinha fariseu convertido? Tinha fariseu convertido. Mas era muito difícil penetrar gente de dura cerviz. Então, ser meio crente, ser meio judeu, cara, é muito ruim. Aí, o C.S. Lewis vai falar uma coisa muito boa, que ele vai dar o exemplo da vacina. Porque na vacina é uma dose leve do vírus, né? da enfermidade ali que você toma na veia para combater a enfermidade, para que você não fique doente. Aí ele fala, mas uma dose leve de cristianismo, ou seja, uma religiosidade superficial, impede que a pessoa tenha um encontro real e transformador com a fé, pois acha que já conhece e não precisa ser evangelizada. Isso é perigosíssimo, meu irmão, porque como que eu vou abrir o meu coração e vou me quebrantar se eu tenho certeza que eu não preciso disso? Eu não preciso. Eu conheço Deus. Quem é você para estar me falando como eu devo me portar, o que eu tenho que abrir mão, o que eu tenho que fazer? Você entende isso? Então, porque esse tempo todo o paralelo entre os judeus e os gentios, judeus, gentios, judeus, é para mostrar isso para a gente. O Espírito, ele quer avançar, ele quer agir. E no religioso ele encontra resistência. Ele encontra resistência. Então a gente pode criar resistência contra o Espírito? Pode. Sabe? E a forma mais vista é através de uma religiosidade maltratada, mal desenvolvida, porque a religiosidade não é ruim, gente. Ser religioso não é ruim, não é sinônimo de coisa ruim. Mas é aquele meio do caminho que você não foi, você parou ali, você não é a igreja da Laodiceia, você não está nem morno, nem quente, nem frio, você é morno, me causa vômito. Porque você é um sujeito indefinido, indeterminado, e você não vai para frente nem para trás. Você não é nem uma coisa nem outra. E quando não somos uma coisa nem outra, a gente não é coisa alguma. Amém? E Jesus também, né, lá em Lucas 5, se o painel quiser botar, o tempo está corrido, a gente vai seguir, mas diz assim, ó, 5, 31, 32. Os sãos não precisam de médico. Jesus falou isso para fariseu, tá? E sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. O que Jesus está falando para o fariseu? Olha, vocês são sãos demais. Vocês são justos demais. Vocês são perfeitos demais. Vocês não precisam de mim. Deixa eu pregar para eles ali. Vocês não precisam de mim. O doente, sim, precisa de um médico. A mulher lá que lava o pé de Jesus e usa lá aquele nardo, puro nardo, e escandaliza aquelas pessoas, tudo mais. Eu não sei se é ela ou confundo as histórias, mas se eu não for, me perdoem. Jesus diz, olha, sabe, quem é muito perdoado, quem é muito amado, muito perdoado, muito ama, prostituta. Chorou aos pés de Jesus. Mas a frase é mais ou menos assim, né? Quem é muito perdoado, muito ama, muito retribui, né? É isso, escandaliza, mas, sabe, e quem... Tudo bem, vocês não precisam de perdão, não. Sabe, Jesus é muito irônico, eu acho isso muito bom em Jesus, porque o fariseu está lá, não, porque você tem que cumprir isso, que o lei, isso aqui. Tá bom, vocês não precisam, não, mas tem gente doente ali, ó, precisando de mim, então deixa eu ir neles. Sabe, vocês se incomodam tanto com isso, tudo bem, vocês não precisam de mim, não, eu já percebi, eu já entendi. Vocês não precisam de mim, vocês são sãos, mas eu vim para os doentes. Né? Voltando para o 5 agora. O 5 diz o seguinte, versículo 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Olha que coisa boa. Testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque Timóteo e Silas ficaram na Macedônia. Paulo foi expulso da Macedônia e foi para Atenas, de Atenas para Corinto. Só que, de alguma forma, Timóteo e Silas conseguiram ficar lá na Macedônia. E Paulo, sem recurso, sozinho ali,
Ele dependia dos seus irmãos. Aí foi levantada uma oferta, isso está lá em Coríntios, não precisa abrir agora, depois você pesquisa. E a igreja de Coríntios, a igreja da Acaia, que era a região, tinha Corinto, tinha Atenas e tudo, levantaram uma grande oferta. Eles viviam levantando oferta para várias causas. A igreja sustentava a missão. Falar sobre oferta, meu irmão, falar sobre o dízimo, nunca foi um tabu. E não precisa ser tabu. A igreja do Senhor, do dono do ouro e da prata, sempre dependeu de corações voluntários. Porque se Deus quiser, Ele estala o dedo e faz parecer um caminhão de dinheiro aqui. Não é sobre isso. A igreja se sustenta, e eu digo a igreja do Senhor. Agora, Paulo pode pregar, ele não precisa mais fazer tenda. Ele pode fazer aquilo para o qual ele foi chamado. E esse texto aqui tem tanta gente, meu irmão, e eu não estou falando de Timóteo, Silas e Paulo, não. Aqui tem a irmãzinha lá da igreja de Filipe, está aqui embutida no texto. É o Espírito agindo no pano de fundo da história. Aquele irmãozinho grisalho que senta lá atrás da igreja de Tessalônica. Sabe? Aquele casalzinho que acabou de casar, deu uma oferta para Paulo. Está todo mundo aqui no versículo. Ó. Vocês não estão vendo, não? Está todo mundo aqui. É o Espírito agindo no pano de fundo para que a missão avance. E a missão avança através do coração doador. Meu irmão, eu tenho dificuldade de igreja, comunidade de fé, que passa dificuldade financeira. Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu tenho. Porque isso não precisava ser ensinado, meu irmão. Para de desconfiar de tudo. Para de achar que todo mundo é corrupto. Imagina se o pessoal aqui achasse, eu vou sustentar Paulo. Paulo sabe fazer tenda, que ele faça tenda, que ele se sustente. Meu irmão, a gente está falando de uma coisa que é muito maior do que a gente. A gente está falando de uma missão que vai muito além de uma igreja local. A gente está falando da propagação do Evangelho de Cristo. A gente está falando de salvação de pessoas. E a sua oferta, meu irmão, você se torna um missionário ajudando a igreja do Senhor. Tem Paulo, que vai na frente da batalha. Tem Timóteo e Silas, que vão lá buscar, vêm e vão. E tem a igreja local, que sustenta tudo isso. Você entende a importância de você contribuir? Você não está contribuindo só com a igreja, você está contribuindo com a missão. Quando uma criança que está passando fome, uma família que está passando fome, tem uma cesta básica no ICV, meu irmão, foi porque você... E eu não estou falando de quantidade, não, tá? Porque a Vanessa fala muito isso, não sei, é uma frase de alguém, né? Que é a moral da história é que quando cada um dá um pouquinho, se chega ao muito. Não é sobre eu pegar e dar tudo. É sobre cada irmãozinho, pronto, já não está passando mais fome. Eu vou resolver o problema da fome do mundo. Não, meu irmão. Mas você pode ser um missionário, cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, pegando o celular e fazendo um pix. Você precisa continuar anunciando o Evangelho com seus lábios, com seu testemunho. Mas pode ser que você não seja chamado para ganhar as nações. Pode ser, porque a maioria não é mesmo. Essa não é a realidade da maioria, são para alguns. Mas e você? Com o que você está contribuindo, sabe? Agora, Paulo pôde fazer aquilo que ele foi designado a fazer por causa de alguns irmãos. E vou dizer, meu irmão, irmãos pobres, tá? Crente judeu convertido ou gentil convertido, vivendo sob a autoridade do Império Romano, ali pagando impostos altíssimos, não era gente rica não, tá? E ali levantou-se uma oferta, levantou-se oferta para a igreja de Jerusalém. O Paulo fala de oferta o tempo todo, sabe? Que ele fazia esse intermédio, uma igreja cobria o buraco da outra, e com a oferta as igrejas se sustentavam. Então, meu irmão, bota isso no seu coração, não como uma obrigação, mas como um hábito. Que ofertar, dizimar, seja um hábito prazeroso para você. Você está sendo um missionário, você está ajudando o Evangelho a seguir, a propagar.
Esse é o modus operandi de Deus. Deus podia fazer diferente, mas ele prefere usar a gente. Inclusive a missão toda ele poderia fazer diferente. A missão toda ele poderia chamar anjos para fazer, gente muito mais capacitada do que a gente. Não, mas ele escolhe gente comum mesmo. Ele escolhe você, eu, para fazer a obra, meu irmão, que a Bíblia diz que os anjos queriam fazer. E ele deu para a gente fazer. Ele graciosamente nos chamou a participar da missão. E eu vou pular aqui um pouco, meus irmãos. Porque senão... Oh, glória. Então, na outra quarta, continua. Para quarta-feira de cinza, vocês veem mesmo assim. Tem culto, né, irmão? Quarta-feira de cinzas, vocês veem mesmo assim. Ah, tá bom. Versículo 8. Vocês percebem o Espírito atuando nos bastidores? Paulo não tem a menor, noção de quem está ofertando. E nem importa, meu irmão. O Espírito, ele está fazendo o que tem que ser feito, convencendo corações, atuando. O Espírito que pairava sobre as águas, se movia sobre as águas na criação, ele é movimento o tempo todo, convencimento. Ele não precisa da gente, apesar de usar a gente. Ele age, tocou no coração dos irmãos e Paulo aqui pôde exercer o seu ministério, aquilo que ele foi chamado. Versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava do lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua família. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Hoje eu vou até aqui, porque essa próxima parte aqui, a partir do 9, aí depois para o final realmente é mais contextualizar mesmo. É Paulo viajando daqui para ali, aí aparece Apolo, aí Áquila e Priscila dão um suporte a Apolo, fazem um discipulado com Apolo. Aqui é mais realmente contexto histórico mesmo. Eu não vou subestimar o espírito não, porque daqui a pouco sai coisa daqui, não, o Romão. Mas Paulo toma uma decisão, ele entende que o chamado dele é para pegar os gentios. E do lado da sinagoga, aqui Lucas, você vê que o Lucas é médico, mas ele é um historiador também, então esses detalhes são importantes, ele não está no texto à toa. É do lado da sinagoga, ou seja, aquele lugar que era o centro ali de onde Paulo esperava tanta coisa e tanto resultado, foi motivo de frustração e desapontamento, do lado, na casa humilde, de um gentio convertido, quando fala assim, um homem que ele é temente a Deus, justo, ele está falando dos gentios que se converteram. Ali nasce um grande berço da pregação. E Paulo ainda não tem noção do que está acontecendo, a gente vai entender isso nos próximos versículos, que o chefe da sinagoga, de onde ele foi expulso, e de repente na hora ficou quietinho lá, mas o Espírito queimando o coração dele, mas ele não podia falar, quietinho, só ouvindo, se converteu, que é Crispo. E ele se converteu, ele e a sua casa. Paulo estava convicto que tinha jogado pérola aos porcos, que tinha falado ao vento. Ele estava convicto que não passou do teto a sua pregação, mas o chefe da sinagoga, ele foi tocado por essa palavra, porque não tem a ver com Paulo, tem a ver com propósito. E foi convertido quem realmente faria diferença, porque Crispo, como chefe da sinagoga, foi convertido ele e a sua casa, e casa não significa apenas mãe, pais, parentes, mas funcionários e todo mundo que envolve aquela casa. Então, muita gente foi salva através de Crispo, e além deles, outros gregos foram atingidos pela palavra, e Paulo não tem a menor ideia do que está acontecendo. Para ele, a passagem por Corinto está sendo uma grande furada, que na verdade ele queria para a Ásia Menor, e o Espírito Santo mandou ele sair de lá e vir
descendo, onde ele passou todo o sufoco do mundo e foi parar em Corinto, uma cidade completamente hostil. E ele não tem ideia como o Espírito Santo está agindo sem ele perceber. Como diz lá em Eclesiastes 11:1, que diz assim: lançai teu pão sobre as águas, e que daqui a algum tempo você colherá. Né? É assim, gente. Às vezes, meu irmão, você prega o Evangelho, você fala, e aparentemente, aquela pessoa para quem você está pregando não está dando a mínima. Só que, de repente, alguém ouviu perto e foi tocado ali. O Evangelho ele tem essa coisa de pegar, né? A pessoa está passando desavisada ali, foi fisgada pelo Evangelho, distraído na vida. O Evangelho pescou aquela pessoa ali. Ou às vezes em casa a pessoa chega para um chato, me abordou na rua, falou de um tal de Jesus que salva, que cura, faz milagre, leva para o céu. E aquele cara em tom de deboche fala e a pessoa em casa ouve e crê. Atos está cheio disso. E assim aconteceu com Crispo, sua casa. E olha como é que começa, a brotar. E aí começou a brotar o ministério de Paulo a partir do momento que ele decidiu sair da sinagoga, ir para a casa de Tício Justo e fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Às vezes as coisas na nossa vida não andam, a gente não prospera porque a gente está insistindo. O louvor, se quiser, pode ir subindo. A gente insistindo em uma coisa que tem aparência de boa, que tem tudo para ser boa, e a gente não entende por que não anda, por que não vai, e a gente sai desse lugar e vai para outro lugar, que é onde Deus mandou eu estar. Só que, meu irmão, Deus nunca é tão claro como a gente gostaria que ele fosse. A gente vai descobrindo o que Deus quer da gente no caminho. E para eu saber o que vai estar aqui para frente, eu preciso dar um passo. E geralmente o meu passo é aqui, É aqui. E eu preciso ir, porque aí Deus vai me mostrando o que Ele quer. O movimento de sair da sinagoga e para a casa de Tício Justo já brotou um monte de gente convertida. Porque não é sobre Paulo, é sobre obediência. Sabe qual é o papel de Paulo? Sabe qual é o teu papel? O meu papel nessa história toda é obedecer o que Deus mandou. Não é questionar, não é argumentar, não é dar soluções para Deus, é fazer o que Deus mandou. E Paulo foi para a casa de Tício Justo, e aí começa a brotar salvação, conversão. É impressionante, né? Parece que a represa rompe e a graça se espalha por toda a terra por causa de uma atitude obediente de alguém que foi chamado. Então, meu irmão, seja atento à voz de Deus e analise se você está no lugar certo, se você está fazendo a coisa certa, se você está gastando tua vida e teus esforços naquilo que Deus chamou. Porque pode ser que não seja aí, e um simples passo em outra direção vai fazer as coisas fluírem. E nunca é só sobre você. A bênção sobre a sua vida é para alcançar outras pessoas. Amém. Semana que vem a gente continua. Obrigado, Romão. Deus te abençoe.